Olá, povo de Deus, eu me chamo Geilson Francis, você está no meu canal Geilson Francis para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Não tenho dúvidas que Deus vai falar profundamente ao seu coração e nós estamos aqui realmente para poder ensinar e também para todos aqueles que são professores que também estão preparando a sua aula para a Escola Bíblica Dominical, tá? Então, sem mais demoras, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 13, que diz o seguinte: o poder de Deus na missão da igreja. O poder de Deus na missão da igreja. Nosso textuário diz o seguinte: mas recebereis a virtude, o poder, o dunamis, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. É sensacional esse versículo, principalmente quando a gente está também tratando sobre a missão da igreja, Então, a verdade prática diz o seguinte: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Meus queridos, é importante a gente saber disso. Porque no meio de tanta coisa que a gente vê hoje, de pessoas que estão confiando mais em homens, confiando mais em outros tipos de poderes, o poder da influência, o poder do dinheiro, o poder da política. Então, no meio de tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, confiar no poder do Espírito Santo realmente é um desafio. Confiar no Espírito Santo em algo que a gente não vê é realmente um desafio. É muito mais fácil confiarmos apenas naquilo que nós vemos e, assim como Tomé, ficarmos questionando: realmente vocês viram Jesus ressuscitado? Eu só vou acreditar se eu ver também. Então a gente está vivendo essa época, essa era, quando você simplesmente fala que precisamos esperar pelo Espírito Santo para que ele convença as pessoas do castigo, do pecado, do juízo. As pessoas ficam dizendo: não, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa lutar, mas usando outras ferramentas, como a ferramenta política, como a ferramenta do dinheiro, como a ferramenta da fama, da influência. Sendo que a igreja não precisa de nada disso para poder alcançar seus objetivos. A igreja depende única e exclusivamente, sempre dependeu do Espírito Santo de Deus. Então, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para estar conosco, para nos abençoar, nós seremos, se ele não tiver, se o Espírito Santo não tiver, seremos incapazes de cumprir a nossa missão. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 4, que diz o seguinte: na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo ele as mãos, os despediram. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem foi que enviou? Foi a igreja? Não, foi enviados pelo Espírito Santo, e a igreja apenas impôs as mãos em obediência ao chamado do Espírito Santo e despediu os discípulos, o apóstolo Paulo e Barnabé, para a grande missão que o Espírito Santo havia separado eles para realizarem, Introdução. Nesta lição, focaremos a nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir, ou seja, não pode deixar de ser revestido pelo poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção,
mas de algo imprescindível, a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre a sua vocação. Muito bem, meus amados, vamos aqui dar uma continuidade, vamos aqui para o nosso ponto 1, a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Então, um ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o mistério ou o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e na primeira igreja como uma necessidade imperiosa. Nesse sentido, o evangelista mostra que, sem a ação do Espírito Santo, sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento de poder, conforme descrito por Jesus, o poder do alto, né? Então, fiquem em Jerusalém. Foi o que Jesus falou para os discípulos, né? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem aí. Orem, busquem. E era exatamente isso que os discípulos estavam fazendo. Era exatamente isso que os discípulos estavam fazendo quando receberam o poder do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Eles estavam orando, unânimes, jejuando, para receberem um dom do Espírito Santo. Eles estavam ansiosamente esperando a promessa do Pai. Por quê? Porque era necessário. Era super necessário os discípulos receberem o poder do Pai para poder prosseguirem na obra, né, do Espírito Santo. Se vocês forem comigo aqui na Bíblia Sagrada, em Atos, Lucas, melhor dizendo, capítulo 24, verso 49, diz assim, ó: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa foi a primeira promessa, a igreja do Senhor. Ela precisava passar pela experiência do derramamento do Espírito Santo na sua vida para que pudessem continuar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Precisavam do poder do alto. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Continuamos precisando do poder do alto para cumprir a missão. Precisamos desse revestimento para poder cumprir a missão, certo? Eu acho que é bobagem, acho das pessoas acharem que a gente não precisa disso. Não, o batismo com o Espírito Santo, esse negócio de dons espirituais só foi para o primeiro século. Não existe mais isso. Cessou, né? São cessacionistas, são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram, acabaram, não precisa mais. Não existe mais isso. A gente precisa apenas amar as pessoas, pregar o evangelho. Não, irmão. Para quem é pentecostal e quem acredita na Bíblia, porque aí a gente não pode rasgar os textos bíblicos, né? A gente acredita sim no derramado do Espírito Santo. E não é segunda bênção coisa nenhuma, porque apelidaram, rotularam os pentecostais de acreditarem numa segunda bênção, que é a primeira bênção como sendo a bênção da salvação e a segunda bênção como um revestimento de poder. Negativo, irmão, faz parte do pacote chamado evangelho. O evangelho salva, o evangelho reveste do poder e o evangelho envia as pessoas para pregar o evangelho a todas as criaturas. Eu vou repetir, o evangelho salva, o evangelho reveste de poder e o evangelho envia. Tudo isso praticado pelo poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então a gente tem que parar de rotular as pessoas, de querer menosprezar as pessoas porque acreditam naquilo que a gente não acredita. E aí muitas vezes nós, pentecostais, sofremos isso, né, daqueles que são mais tradicionais. As pessoas querem nos rotular, querem fazer chacota, brincar com aquilo que nós acreditamos, né? E foi assim que surgiu a Assembleia de Deus, né? Quando Daniel Berg e Gunnar Vigre chegaram aqui em Belém do Pará e que foram para uma igreja batista, né? Porque não existia igrejas pentecostais até então, mas eles vinham da experiência do Pentecostes, foram batizados com o Espírito Santo. E o que foi que aconteceu? Eles foram jogados para fora da igreja quando começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, exatamente porque ninguém aceitou.
certo? E não precisa aceitar. Se não quiser aceitar o batismo com o Espírito Santo, não aceite, mas não venha dizer que não existe. Não venha dizer que os dons espirituais não estão sendo derramados ainda na vida das pessoas. É óbvio que está. Eu sou prova disso. Tem milhares de pentecostais também que são prova, experiência daquilo que a palavra de Deus fala no seu texto bíblico, certo? Deixa eu ver só aqui. Vamos continuar. Pronto. A doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, o enchimento do Espírito com uma experiência necessária, super necessária. Precisamos do enchimento do Espírito Santo porque é algo necessário. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Veja bem, ó. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu o quê? Como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus recebeu o revestimento do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando ele foi batizado, quando ele estava saindo das águas, o Espírito Santo desce sobre ele e ele ali recebe o revestimento do Espírito Santo. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então o Espírito Santo estava sobre ele, capacitando ele para a obra, capacitando para o evangelismo, capacitando para a pregação do evangelho, capacitando para a obra missionária, de levar o evangelho aos pobres, de quebrar a cadeia dos oprimidos. Para isso ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Mais uma vez eu vou repetir até o final dessa aula, porque a gente precisa aprender isso. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Não precisamos do poder político, não precisamos do poder da influência, não precisamos do poder da fama, não precisamos de nada desse poder. Precisamos do poder do Espírito Santo na vida da igreja para converter as pessoas. Aí, de fato, porque a gente, assim, ó, mudar valores de uma sociedade não se muda com uma canetada. Mudar os valores de uma sociedade não se muda numa canetada, não se muda através de leis, se muda através do poder do Espírito Santo. Quem concorda, diga amém. Oxe, é dessa forma, não tem para onde correr. Ele nos capacita, é o Espírito Santo. E Jesus, ele não só foi capacitado, ele dependeu do Espírito Santo no seu ministério. Se você for aqui comigo em Lucas 5, verso 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. O ministério dele também precisou do poder do Espírito Santo. Veja comigo também Mateus 12, verso 28. Mas se eu expulso, Jesus falando para os fariseus, mas se eu expulso os demônios, é pelo Espírito de Deus. E se é pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Se eu expulso o demônio, se eu prego o evangelho, se eu falo do amor de Deus, é por causa do poder do Espírito de Deus que está em mim. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, curar os oprimidos, quebrar as cadeias infernais que estão na vida das pessoas, que não vão ser quebradas de outra forma que não seja pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo poder político, é pelo poder do Espírito Santo. E a igreja precisa voltar para o poder do Espírito Santo e confiar nele, e não em homens. Porque a obra é feita pelo Espírito Santo. Será que é falar grego? Será que eu estou fantasiando? É uma fantasia? Não se ganha mais pessoas pelo poder do Espírito Santo? Não se transforma mais pessoas pelo poder do Espírito Santo? Será que isso virou um blefe, uma fantasia? Que parece que sim.
Algumas pessoas, se você for falar, rapaz, quem converte o homem é o Espírito Santo. Ah, mas a gente precisa mudar. As pessoas vão chegar para você, mas a gente precisa mudar os valores das pessoas. A gente precisa ver as pessoas mudarem, mudar seus valores. A gente precisa, as pessoas estão querendo colocar os valores delas sobre os nossos. Aí eu digo, meu amigo, se você quer preservar os seus valores e não deixar que os outros coloquem os valores dela sobre o seu, a melhor forma de você fazer isso é pelo poder do Espírito Santo e pregando só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. A melhor forma é desse jeito. Não dá pra gente achar que, confiando em homens, confiando no poder político, a gente vai conseguir impor os nossos valores sobre os outros e os outros não vão poder nos ofender. A sociedade mudará a partir do momento que ela for transformada pelo Espírito Santo. Eu acredito na metanoia. Eu acredito no arrependimento provocado por um convertimento sincero, fiel, honesto, provocado única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu acredito ainda nisso. Eu desacredito no poder político. Eu desacredito do poder da fama. Eu desacredito no poder do dinheiro. Eu desacredito do poder da influência. Mas eu acredito no poder de Deus que vem por meio do Espírito Santo. Eu acredito nisso. Eu acredito, tá? Então, da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse poder, desse mesmo poder. Por isso, podemos afirmar que, no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. O Espírito Santo é uma necessidade da igreja. O Espírito Santo tem que ser buscado assim, incessantemente. Toda a vontade do mundo. Se o Brasil hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tivesse revestido do Espírito Santo, a gente estava vendo conversões sinceras de pessoas completamente transformadas e discípulas de fato e de verdade de Jesus e exemplo para a sociedade. Mas para isso precisamos confiar única e exclusivamente no poder do Espírito Santo. Gente, enchimento do Espírito como uma experiência concreta. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre com uma experiência concreta na vida do crente. Então, nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo. A experiência pentecostal é um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ela podia ser vista, ela podia ser ouvida, ela podia ser presenciada, ela podia ser experimentada, né? A experiência pentecostal, ela pode ser experimentada. Não é colocar a experiência acima da Bíblia, mas é cumprir na experiência aquilo que está registrado nas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32, diz o seguinte: nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 15 a 17, vou ler, diz assim, ó: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Você está vendo? Ele está associando aquele evento derramado do Espírito Santo com aquilo que Jesus falou. Isso é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não acontece no momento em que você aceita Jesus, não. No momento que você aceita Jesus, você aceita pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já está em você, já está trabalhando, mas o revestimento é um ato soberano, maravilhoso do Espírito Santo que capacita o crente para a obra de poder no ministério. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós,
quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Isso quem é que está falando? Se eu não me engano, Pedro, depois de ver a operação do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Né? Então, do mesmo jeito que desceu sobre nós judeus, que a gente acha merecedor das promessas de Deus, porque somos o povo escolhido, não, mas eles, os gentios, estão recebendo a mesma coisa. Estão vivenciando a mesma coisa. Estão vivenciando a mesma coisa que nós. E eu achei lindo esse versículo aqui, o versículo 16, quando ele diz assim: lembrei-me do dito do Senhor. Quando ele viu o Espírito Santo caindo sobre eles, ele lembrou do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Né? Ou seja, fazendo essa associação daquilo que estava acontecendo na casa de Cornélio com o batismo com o Espírito Santo. E era isso que estava acontecendo na vida na vida ali da família de Cornélio, né? Então, havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem tinha e visíveis para quem presenciava. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. Quero falar em línguas desconhecidas. Nós temos aí, para mostrar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 44 a 46, diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam. Por quê? Olha, por quê? Qual era o sinal? Qual era a confirmação? O que é que estava ali dando força para confirmar que ali estava acontecendo o dom, o derramamento do Espírito Santo na vida, na casa de Cornélio? É a assinatura que está aí no versículo 46. É uma assinatura. Diz aí, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, a marca registrada naquilo que estava acontecendo na casa de Cornélio, né, sobrenaturalmente, era o falar em línguas. Por que é tão difícil entender isso, né, gente? Dentre os muitos sinais, esse se sobressaía. Deixa eu ver se tem outro texto aqui. Não tem mais não. Coloquei só esse mesmo, né? E aí dá para poder a gente já tirar a nossa dúvida quanto a isso. Então vamos para o nosso segundo tópico. Vamos lá, prosseguindo, vamos para frente, porque Deus está falando. Vamos lá. O Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Então, nesse sentido, vemos o apóstolo sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelos sacerdotes. Nós temos também Atos Apóstolos 4, versículo de número 8. Pedro fala aos principais do povo, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. O apóstolo Paulo também estava cheio do Espírito Santo quando ele resistiu Elimas, né? Quando ele resistiu Elimas também, ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando ele estava na presença dos principais. Paulo também estava cheio do Espírito Santo quando ele resistiu a Elimas. Diz assim a palavra do Senhor: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessas de perturbar os retos caminhos do Senhor. É uma pergunta, né? Você não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então ele estava ali, Paulo, cheio do Espírito Santo, era necessário, ele precisava estar com essa capacitação para poder fazer a obra, para poder resistir, para poder falar, para poder pregar, para poder anunciar. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico que eram cheios do Espírito Santo, mas pessoas comuns
também eram revestidas do poder de Deus. Ou seja, aí entra aquela questão, não, mas era só os apóstolos, né? Existe os sensacionistas, eram os apóstolos e a igreja do primeiro século é que tinha esse poder do Espírito Santo, né? E os dons espirituais. Depois cessou, acabou, não é mais necessário os dons espirituais para fazer a obra de Deus. Mas para você ver que o Espírito Santo ele capacitava não só os apóstolos, o Espírito Santo também capacitava pessoas comuns. Então, na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio a toda a carne, veio sobre todos eles, né? Diz aqui, ó, Atos Apóstolos 2,17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Não é só sobre 1, 2, 3, não. É sobre todos. Eu vou derramar do meu Espírito sobre todos. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. O derramado Espírito é sobre todas as pessoas, né? Vamos para o segundo ponto aí do tópico 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito Santo. Vemos isso claramente quando Ananias, até então um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos daquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos. Está aqui, ó, Atos dos Apóstolos capítulo 9, do versículo 10 ao 18, não tem na revista, coloquei aqui para vocês, para a gente meditar. Diz assim, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, ele ficou com medo, né? Quem não teria? O cara tá perseguindo, matando cristão, velho. E aí Deus, de repente, através do Espírito Santo, pede para Ananias ir lá orar por ele, por um cara que mata cristão. Aí Ananias questionou, Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele questiona, né? Mas aí Deus diz para ele, disse porém o Senhor, vai, porque é para mim um vaso escolhido, eu escolhi ele, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei, isso Deus falando a respeito de Paulo, e eu lhe mostrarei o quanto ele tem que padecer pelo meu nome, versículo 16, versículo 17, Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ô, glória! O Deus me enviou para que você possa voltar a enxergar e possa ser cheio do Espírito Santo. Olha, o poder do Espírito Santo tem ação na igreja. Deus fala com Ananias, toca Ananias, dá uma visão para Ananias, mostra onde Paulo estava, leva Ananias até lá, convence primeiro, porque ele ficou com medo no primeiro instante, leva Ananias até lá, e Ananias então ora pelo apóstolo para ele recuperar a visão e para ele ser cheio do Espírito Santo. E logo, e versículo 18 diz assim, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Meus queridos, obra sensacional do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E quem era Paulo? Paulo era um homem cheio de poder, conforme Atos 19, verso 10 e 12, diz o seguinte, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus pela boca do profeta, do Senhor, né, do discípulo, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e os aventais que se lançavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Deus estava usando Paulo de maneira poderosíssima, né? Poderosíssima. Assim também, nós temos 2 grandes evangelistas que foram separados para serem diáconos, né? Que foi Estevão e Filipe.
que haviam sido escolhidos para servirem as mesas, para serem diáconos. Eles também faziam sinais e prodígios em nome do Senhor, e nós vemos isso, por exemplo, na missão que Deus deu para Estevão, que foi curta, mas que foi poderosa. Estevão foi fortemente usado, você pode ler todo o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai ver, Estevão foi usado de maneira poderosa antes mesmo de falecer. E o final do seu ministério parecia que fosse um fracasso, porque ele morreu apedrejado. Negativo, ele foi um homem usadíssimo pelo Senhor. Atos dos Apóstolos 6, 8, 10 diz o seguinte: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantando-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram de Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, que como que falava, o Espírito com letra maiúscula, né? Cheio do Espírito Santo, esse homem. Um homem cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Então fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero aqui falar, nesse momento, porque sinto de Deus te falar. Se você chegou até aqui nesse momento, é porque Deus quer falar com você. Olha, não pense que a obra do Senhor ela é realizada por pastores simplesmente. Não pense que a obra do Senhor ela vai ser realizada por aqueles que têm influência na mídia. Porque tem um maior alcance, porque consegue alcançar o maior número de pessoas quando fala, porque tem um Instagram, tem um YouTube com várias pessoas seguindo, né? Não pense que eles ali são os únicos a serem chamados para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para dizer para você que você é uma pessoa simples. Você, uma pessoa que não tem um Instagram com bastante seguidores, você que não tem um YouTube com bastantes inscritos, que não tem alcance, não tem a televisão, você não tem rádio, você não é cantor, você não é nada. Nesse sentido, né, que o mundo ele faz, né, nas pessoas, a fama, a influência. Você não tem nada disso, mas não leve isso em conta. Que basta, o que importa realmente é você ser cheio do Espírito Santo e pregar para aquelas pessoas que estão próximas de você. Pregue para os seus familiares, pregue para os seus vizinhos, pregue para o seu bairro. Seja um homem de Deus sábio, pregador sábio. Um pregador que não importuna as pessoas, mas que realmente leva as pessoas a se converterem pelo poder do Espírito Santo. Sabe, você pode ser usado sim, você vai ser usado no seu bairro, você vai ser usado na sua casa, você é importante para Deus nessa obra missionária. Não é o pastor, não é o pastor A, pastor B, é você. Se coloque nas mãos de Deus, seja cheio do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo na sua vida para ministrar, para pregar, para anunciar e para ser bênção na vida das pessoas, porque Deus nos levanta para ser bênção, não é para ser maldição. Não é para ser importunador, mas para ser bênção na vida daqueles que estão nos ouvindo. E você é escolhido para isso. Não se sinta pequeno. Não se sinta pequeno. Não se sinta. Jogue esse sentimento para longe. Isso não é de Deus. Mas saiba que Deus está te capacitando a partir de hoje. Deus te capacita para uma grande obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vamos para o nosso tópico de número 3, capacitando a igreja, né? O Espírito Santo capacitando as testemunhas. No texto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Já viu esse versículo? Não sei se eu botei de novo. Não, botei. É um ministério de todos os crentes no sentido de que todos nós fomos chamados e o Espírito Santo derramou o dom sobre todos. Então, nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor.
essas pessoas ganhavam admiração, porque o Espírito Santo ia sendo derramado sobre toda a carne. Era derramamento geral do poder do Espírito Santo. A gente precisa ver isso. É avivamento que a gente está faltando. Não adianta dizer nós não temos. Você pode ser usado para esse avivamento. Não precisa esperar pelo grande homem de Deus. Você é o grande homem de Deus. Atos 2, 17, 21 diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, né? E os vossos velhos sonharão. E também o meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome, o nome do Senhor, esse será salvo. Senhor, é para todos. Aleluia. É para todos. O poder é para todos. A pregação do Evangelho é para todos. É todos que têm condição de ser capacitados para ser testemunho e ser levantado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda baixa estima seja destruída da tua vida em nome de Jesus, irmão. E que você se coloque na posição de ser usado pelo Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porquanto o crescimento da igreja ou das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelo grupo de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Era através do poder do Espírito Santo. Para nós já caminharmos para o final, vamos ver o tópico de número 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, narra o envio dos primeiros missionários da igreja de Antioquia. Tudo isso acontecendo pelo Espírito Santo. Isso aqui dá até uma mensagem, uma pregação. O Espírito Santo chama para a salvação, capacita com o poder do alto revestimento e envia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam em Antioquia, 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. É o Espírito Santo que vocaciona. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me. É o Espírito Santo que separa. Não foi o eu separo vocês, não é a arrogância do pastor. Não, é o Espírito Santo que nos separa para a obra missionária. O Espírito Santo falou: apartai-me, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. A igreja só obedece e ora. Vá, o Espírito Santo chamou vocês. Vão fazer a obra. Então, gente, é bem possível essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu essa capacitação, né, esse comissionamento. Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia, é o Espírito Santo. A estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar para quem, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Porque assim, interessante a gente falar sobre isso, porque existe muita ansiedade por meio daquelas igrejas missionárias, né? Tem pastores que têm uma paixão por missão, tem vontade realmente de ajudar missionários, de enviar missionários, enfim.
Mas não é simplesmente levantar pessoas e mandar, né? Tem que ter estratégia. Para tudo na vida tem que ter estratégia para você fazer. E a obra missionária também é do mesmo jeito, precisa de estratégia. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Né? Nós vemos isso aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mísia, tentavam ir a Bitínia. Não, agora nós vamos a Bitínia, vamos pregar. Só que o que foi que aconteceu? O Espírito Santo não lhe permitiu. Então, até as estratégias onde pregar, como pregar, o que devo fazer, a gente precisa da orientação do Espírito Santo. Nós precisamos orar, precisamos ter o ouvido treinado para ouvir o Espírito Santo. Eu conversando com os colegas sobre o inglês, né? Dentro da sala onde eu trabalho, a gente conversando, rapaz, a gente precisa, um amigo meu está fazendo um curso de inglês, e ele disse, a gente precisa treinar o ouvido para entender, porque tem sotaque. Às vezes eles pegam uma palavra, duas palavras e tornam uma, né? Fica um sentido só. Então ele fala de uma vez, aí você precisa ter o ouvido treinado para entender, porque senão você não entende. Do mesmo jeito, meu querido, nós precisamos ter um ouvido treinado, não só para poder aprender uma língua estrangeira, mas para ouvir o Espírito Santo. Tem que ter o ouvido treinado, ungido, orar, saber qual é realmente a vontade de Deus, senão a gente vai estar fazendo coisas que achamos que é bom para Deus, mas que Deus não quer que a gente vá fazer. Porque ir para Bitínia pregar o evangelho é coisa ruim? Não é. Mas não era da vontade do Espírito Santo e ponto. E versículo 8 diz o seguinte: e tendo passado por Mísia, desceram para Troade. E Paulo, olha, aí começou, o Espírito Santo começou a revelar, a mostrar como é que ele queria. Aí o que foi que aconteceu? Paulo teve uma noite, uma visão, em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, ele interpretou na hora, é o Espírito Santo que está me enviando para a Macedônia, porque existem pessoas necessitadas que estão pedindo socorro. Vocês estão me entendendo? Então, foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igrejas adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. E para nós concluirmos e encerrarmos, diz o seguinte: encerramos esta lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes não faz toda a diferença, melhor dizendo, né? O Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a sua missão. O Espírito Santo é a força motriz e principal do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Recebe essa palavra para você. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai conseguir evangelizar o Brasil. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir alcançar o coração das pessoas. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir mudar os valores das pessoas através de uma metanoia, os conceitos serem mudados. Só o poder do Espírito Santo pode fazer isso, irmão. Lei nenhuma pode fazer isso. Política nenhuma pode fazer isso. Então vamos parar de sonhar e achar que por meio da política a gente pode resolver o problema do país. O problema do país é espiritual e só se resolve pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja, quando a igreja desperta-se para fazer a obra do Senhor. Tá? Então fica com essa palavra. Recebe esta palavra no teu coração. E aqui desde já quero agradecer a todos vocês que acompanharam todo esse trimestre. Eu consegui, graças a Deus, a dar todas as aulas do trimestre. Se você quiser rever aulas,
Tá tudo aí gravado, sabe? Tá tudo no meu canal. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua casa, pela sua família. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E eu quero dizer para vocês que nós estaremos também na próxima revista, para a glória do nome do Senhor, percorrendo toda ela durante todo o próximo trimestre, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.